O Sindivarejista do Distrito Federal promoveu uma reunião com representantes de várias entidades do setor produtivo para discutir a atual questão tributária no DF. O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal esteve presente e o presidente Adriano Marrocos foi incisivo ao frisar que a situação é delicada e pode trazer consequências negativas para a economia local. O Conselho Regional de Contabilidade, enquanto órgão que congrega mais de 15 mil profissionais, está muito preocupado porque nós trabalhamos diretamente, de um lado com o empresário que gera o imposto, gera emprego, e do outro lado com o governo que precisa desses recursos. Então a nossa posição hoje, ao apoiar essa iniciativa do setor produtivo, é deixar claro que nós não estamos falando só de 5% diferencial, mas de empresas que recolhem de 6% a 12%, que vão ter que passar agora a recolher, além desses 6 a 12%, mais 5%. Então, um aumento grande de arrecadação de carga tributária que para o empresário é despesa. E a despesa, quando aumenta para o empresário, ou ele vai repassar por preço, ou ele vai demitir, ou ele vai reduzir sua empresa, ou ele pode até migrar para a informalidade, que é o que nós não desejamos. Então, o cenário é um cenário preocupante, é um cenário que precisa de uma reflexão por parte do governo, até em suspender ou revogar essa lei, e permitir que a economia continue crescendo, porque hoje nós estamos num cenário aqui em Brasília de muitas lojas para alugar, empresas passando o ponto, e isso, esse esfriamento da economia ou esse freio na economia pode trazer consequências cuja reversão leva-se um bom prazo. Então nós não queremos que esse cenário continue e estamos orientando os profissionais de contabilidade no que for possível repassar para o seu cliente o custo dessa operação, porque o cálculo desses 5% diferencial, ele traz um volume de trabalho que não estava nos nossos orçamentos, nos nossos honorários. Então, também precisa repassar isso por preço e cobrar do seu cliente. O presidente do Sindivarejista DF, Edson de Castro, acredita que tributar ainda mais as micro e pequenas empresas que optam pelo Simples é extremamente negativo. Os pequenos não têm como pagar, porque são eles que geram emprego, 98% em Brasília são pequenos, isso representa 3% da arrecadação de imposto. Então, a mola percussora do Distrito Federal são quem gera emprego, que são as empresas do Simples. Fazer Brasília crescer, fazer Brasília desenvolver, voltar ao que era antes, é só liberar os habites, é só liberar os alvarás, é só colocar gente competente para resolver o problema que o governo precisa de fazer. O aumento de impostos e a burocracia, além do aumento das obrigações acessórias, dificultam a vida das micro e pequenas empresas. É o que defende Valdir Oliveira, diretor superintendente do Sebrae DF. Nós não podemos imaginar que as nossas micro e pequenas empresas, que são as grandes geradoras de emprego no país, possam conseguir trabalhar num ambiente em que se fala o tempo todo em aumento de imposto e em aumento de burocracia, onde aumenta o custo da operação. Aumento de arrecadação precisa se dar com aumento de base. O governo certamente vai entender em alguma hora de que o seu caixa vai melhorar quando a atividade econômica melhorar. Se ele puder gerar mais empresas que podem elevar e melhorar a atividade econômica, ele vai melhorar o seu caixa. Ninguém pode imaginar que o problema do caixa seja resolvido única e exclusivamente aumentando o custo das empresas. Mas ele tem que pensar de que ele vai melhorar o caixa quando ele melhorar a base dele, quando ele aumentar a base de empresas e melhorar a nossa atividade econômica. É assim que se resolve a crise. José Carlos Magalhães Pinto, da Câmara dos Dirigentes Lojistas CDL-DF, esclarece que o aumento de impostos pode não resultar necessariamente no aumento de arrecadação. Você pode levar um pouco desse pessoal da micro e pequena empresa e do microempreendedor, você pode fazer com que esse pessoal, com esse aumento de alíquota, vá para a informalidade. O que nós temos que fazer é com que a gente, dentro da legalidade e um plano, atraia empresas para o DF. Nós sabemos que o país está em crise, mas o DF ainda é um lugar privilegiado. Nossa renda per capita é boa, o que tem que haver é um entendimento geral e saber que tem outros meios de aumentar a arrecadação.
A mudança constante nas alíquotas no Distrito Federal é preocupante, destacou o presidente da Associação Comercial do DF, Kleber Pires. Temos uma preocupação muito grande que com essas mudanças constantes nas alíquotas do Distrito Federal, que o comércio piore um pouco mais, que as pessoas que vieram para a formalidade, que com tantas dificuldades, com diminuições dos seus lucros, que ele volte para a informalidade. Nós temos hoje quase 3 mil lojas fechadas no plano piloto, temos mais de 25% do comércio já encerrou suas atividades e que ele vem aumentar por esses 2 ou 3 meses. E é muito preocupante, não simplesmente com a economia, mas também com a questão social da nossa capital. Burocracia e tributação dificultam a vida do empreendedor, ressaltou também o representante do Sescom DF, Marco Aurélio Torres. Isso é preocupante por quê? Porque nós temos um potencial de gerar riqueza aonde ele está sendo sufocado por um excesso de burocracia. Acompanhe de perto esse assunto acessando com frequência o site do CRCDF, www.crcdf.org.br e no Facebook.